Marília de Dirceu é um longo poema lírico e narrativo. Ele foi escrito em versos de linguagem bem simples. Essa principal obra do arcadismo brasileiro é uma obra autobiográfica e foi escrita pelo poeta luso-brasileiro Tomás Antônio Gonzaga. A Lira de Marília de Dirceu, essa obra maravilhosa, está dividida em 3 partes, com um total de 80 liras e 13 sonetos. Então, a primeira parte é composta por 33 liras e que foram publicadas em 1792, a primeira parte do poema. A segunda parte, que foi publicada em 799, era composta por 38 liras. A terceira parte, publicada em 1812, era composta por 9 liras e 13 sonetos. Lira. A lira é um instrumento musical que acompanhava a leitura das poesias. Então, quando o poeta estava declamando a poesia, ele era acompanhado pelo som de uma lira, esse instrumento que você está vendo aí. Lira é também uma estrutura poética, que é uma estrofe com 5 versos que nós chamamos de quintilha. As liras de Marília de Dirceu exploram o tema do amor entre 2 pastores de ovelhas. Eulíricos, tá? Eulíricos. Os personagens dos poemas. A voz do poema. No decorrer dessa obra, o eulírico expressa o seu amor pela pastora Marília e fala sobre suas expectativas futuras. Dentro do contexto do arcadismo, Dirceu revela a ambição de ter uma vida simples e bucólica ao lado de sua namorada. Bucolismo. A natureza torna-se, então, uma forte característica, a qual é descrita em diversos momentos. No entanto, esse amor não pode ser consumado, visto que Dirceu foi exilado de seu país. Na primeira parte da obra, o foco maior é a exaltação da beleza de sua amada e da natureza. Dirceu, então, ele é um sujeito lírico de Gonzaga, Tomás Antônio Gonzaga, e canta seu amor pela pastora Marília, que é o sujeito lírico de Maria Joaquina. Era estilo do arcadismo cultuar as musas, as suas musas, como sendo pastoras. A jovem é idealizada pela sua beleza, assim como o cenário onde os dois se encontram. A paisagem bucólica do campo, então, nesse contexto, é igualmente louvada. Ele tanto louva a sua amada, quanto louva a natureza, a beleza do campo, a harmonia do campo. Então, na primeira parte da obra, o foco maior é a exaltação da beleza de sua amada e da natureza. Então, prestem atenção. Parte 1, lira 1. Lembrem que lira são uma quintilha, 5 versos, tá? Estrofes de 5 versos. Então, aqui nós temos 2 quintilhas. E ele diz: os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoula ou rosa delicada e fina te cobre as faces, que são cor de neve. Os teus cabelos são os fios do ouro. Teu lindo corpo bálsamos vapora. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual ao tesouro. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Primeira parte do poema. Ele é apaixonado, então ele evoca a beleza dessa sua musa, dessa sua enamorada, que na verdade era uma mulher que existia, né? Que era
a sua grande paixão. Então, ele colocou a sua vida amorosa dentro de um poema. E aqui nós temos, então, uma das as características da poesia do arcadismo, que é justamente isso, essa exaltação da sua amada e da sua natureza e da natureza. Na segunda parte, o tom de solidão já começa a aparecer, já que o eu lírico vai para a prisão. Por que o eu lírico? Porque Antônio Tomás Gonzaga vai para a prisão. Então ele passa esse desencanto, essa solidão, isso aparece na sua poesia. Então ele vai para a prisão por quê? Porque ele era envolvido no movimento da Inconfidência Mineira em Minas Gerais. Então ele vai preso e ele vai escrever agora a segunda parte da sua lira. Então a solidão, o medo, a saudade vai aparecer aqui nessa parte. Parte 2. Nesta cruel masmorra tenebrosa, ainda vendo estou teus olhos belos, a testa formosa, os dentes nevados, os negros cabelos. Vejo, Marília, sim, e vejo ainda a chusma dos cupidos que pendentes dessa boca linda nos ares espalham suspiros ardentes. E por fim, na terceira parte, o tom de melancolia, pessimismo, solidão é evidente. Exilado lá na África, o eu lírico revela a saudade que sente de sua amada. Parte 3. Chegou-se o dia mais triste que o dia da morte feia. Caí do trono, Dirceia, do trono dos braços teus. Ah, não posso, não posso dizer-te, meu bem, adeus. Ímpio fado que não pôde os doces laços quebrar-me, por vingança quer levar-me distante dos olhos teus. Ah, não posso, não posso dizer-te, meu bem, adeus. Olha quanto sofrimento, né? Nessa parte, nessa terceira parte da lira. Nós vemos aqui notoriamente a tristeza desse autor que se transformou no eu lírico, né? Desse poema. Então a lira de Marília de Dirceu, Marília, a Maria Doroteia, Dirceu Antônio Tomás Gonzaga, é de caráter autobiográfico. Tomás Antônio Gonzaga escreveu essa obra inspirada na sua própria história de amor. Ele conheceu sua musa inspiradora quando estava morando e trabalhando como ouvidor geral na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Seu nome era Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão. Essa é uma das obras mais importantes do movimento Arcade no Brasil. E como características, ela traz as características do arcadismo, né? Romantismo, bucolismo, pastoralismo, culto à natureza e à simplicidade, o bucolismo, referência aos deuses, carpe diem, locus amenus, e essas características que aparecem também nas poesias, nas outras poesias de outros autores árcades. Nós vamos então ver aqui em algumas partes da lira Marília de Dirceu, onde aparecem essas características. Então, o romantismo, olha. Noto, gentil Marília, os teus cabelos, e noto as faces de jasmins e rosas, noto os teus olhos belos, os brancos dentes e as feições mimosas. Quem faz uma obra tão perfeita e linda, minha bela Marília, também pode fazer os céus, e mais, se há mais ainda. Para viver, Marília, para viver feliz, Marília, basta que os olhos movas e me des um riso, amada Marília. Puro romantismo, né?
Para o eu lírico alcançar a felicidade plena, seria preciso apenas um aceno de Marília, apenas que ela movesse os olhos, né? E desse um riso, olha só. Ele é uma espécie de cativo do amor de Marília. O pastoralismo, olha, o que é o pastoralismo? O pastoralismo era bastante frequente na criação literária da época. Os poetas criavam pseudônimos e se identificavam com pastores a fim de estabelecer mostrar simplicidade, deixando de lado as diferenças sociais, a hipocrisia que acreditavam que residia lá nas cidades, né? Então ele diz aqui no poema: é bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. A simplicidade é essa característica que a gente vê nesse fragmento aqui, olha. A minha amada é mais formosa que o branco lírio, dobrada rosa, que o cinamomo quando matiza com a folha a flor. Vênus não chega ao meu amor. Então, simplicidade, uma poesia sem muitas figuras de linguagem, né? Uma ordem direta na frase, sujeito, verbo, complemento, tudo certinho, clareza de expressão, não tem nenhuma dificuldade aqui. Uma poesia simples. Carpe diem, né? Aproveite o dia, a vida passa tão depressa, viva da melhor forma. Enfim, então é isso que a gente vê aqui nesse fragmento, olha. Que havemos de esperar, Marília Bela? Que vão passando os florescentes dias? As glórias que vêm tarde já vêm frias. E pode enfim mudar-se a nossa estrela. Ah, não, minha Marília. Aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Então ele diz, aproveite, né, esse tempo enquanto a gente ainda pode. Depois pode ser tarde, né? Ou pode não ser tão bom quanto é agora. Enfim, aproveite esse momento. Então, essa coisa da brevidade da vida, como o tempo passa depressa, isso acontece bastante nas poesias dessa época. A referência aos deuses é também uma constante nessa poesia. Os autores dessa época, eles se remetiam aos antigos autores, os gregos, os romanos, e a sua forma de fazer poesia. Então, como eles também evocavam os deuses, falavam dos deuses, eles também fazem aqui. Então, se a gente não conhecer um pouquinho que seja da mitologia, a gente fica um pouco perdida, porque ele vai falar de Apolo, de Dirceia, de Netuno, enfim, né? Aqui ele vai falar do Cupido, olha só. Pintam, Marília, os poetas, a um menino vendado, com uma aljava de setas, arco empunhado na mão, ligeiras asas nos ombros, o tenro corpo despido, e de amor ou de Cupido são os nomes que lhe dão. Então aqui ele está falando do Cupido. O bucolismo e o locus amoenos, eles estão sempre praticamente juntos, porque uma coisa tem a ver com a outra, né? O bucolismo, aquela coisa boa do campo, da vida no campo, né? O quão essa vida é boa, o quanto isso faz bem, a exaltação da natureza, né? E o locus amoeno é essa referência ao lugar bom, ao lugar tranquilo. Olhem só. Venham, Marília, vem lograr comigo destes alegres campos a beleza, destas copadas árvores o abrigo. Deixa louvar da corte a vã grandeza. Quanto me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. Então ele vai sempre se referir à natureza, exaltando a natureza, o lugar bom, o lugar tranquilo. Então a gente vai ficar por aqui. Carpe diem para vocês.